Se você cresceu nos anos 70 ou 80, essa história vai mexer com suas memórias de infância de uma forma que você nunca imaginou. Hoje vamos contar a perturbadora história de Candle Cove, um programa infantil que talvez nunca tenha existido, ou talvez tenha existido de uma forma muito mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Se você gosta de creepypastas clássicas que vão te fazer questionar sua própria realidade, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você tem coragem de descobrir a verdade por trás deste mistério, fique até o final. Agora, vamos começar. Tudo começou em 2009, em um fórum online dedicado à nostalgia televisiva dos anos 70 e 80. Um usuário chamado Mike Painter, 65, criou um tópico simples que mudaria a forma como vemos memórias de infância para sempre. Mike Painter, voz masculina, nostálgica. Alguém mais se lembra de um programa chamado Candle Cove? Acho que passava na televisão local lá pelos anos 70. Era sobre uma menina que tinha aventuras com piratas, mas era estranho. Não consigo encontrar nenhuma informação sobre ele na internet. A princípio, parecia apenas mais um post sobre um programa obscuro perdido no tempo, mas logo outros usuários começaram a responder e suas memórias revelariam algo muito mais perturbador. Jaren, 2005, voz jovem, animada. Nossa, eu me lembro de Candle Cove. Meu Deus, fazia anos que não pensava nisso. Passava numa TV local aqui em Ironton também. Lembro que a menina principal se chamava Janice, ou algo assim, e ela navegava num barco com esses piratas estranhos. As respostas continuaram chegando, cada uma adicionando detalhes específicos e perturbadores sobre este programa aparentemente esquecido. Mike Painter, 65. Exato. E você se lembra daqueles bonecos marionetes? Os piratas tinham dentes de madeira e seus rostos eram diferentes. Não eram como os bonecos normais de programas infantis. Sky Shale, 033. Voz feminina, hesitante. Os dentes de madeira, sim. Lembro que aquilo me dava pesadelos. E havia um personagem que usava um casaco vermelho. Como se chamava mesmo? Jaren, 2005. Você está falando do Pirate Percy. Ele era meio assustador, mas havia outro que era muito pior. Como era o nome dele? Skin Taker, acho. Skin Taker. Esse nome ecoou através do fórum como um arrepio coletivo da memória. E conforme mais detalhes emergiam, o programa se revelava cada vez mais perturbador. Mike Painter. Ah, sim, o Skin Taker. Ele era terrível. Lembro que ele removia as peles dos outros personagens. Que tipo de programa infantil mostrava isso? E aqueles gritos que ele fazia? Sky Shale 033. Eu havia bloqueado isso da minha memória até agora. O Skin Taker era um esqueleto usando terno e gravata. E ele sempre perguntava: onde está sua pele? Com aquela voz horrível. Como isso passou na televisão para crianças? As memórias continuavam fluindo, cada uma mais perturbadora que a anterior. Era como se o simples ato de lembrar estivesse desbloqueando traumas coletivos da infância. Jaren, 2005. E vocês se lembram do tema de abertura? Era aquela música de pirata estranha, mas tocada em um órgão velho e desafinado. E a voz que cantava não parecia humana. Mike Painter, 65. A música. Como eu pude esquecer? Navegue para Candle Cove. Você não tem escolha agora. Algo assim. Sempre me deu calafrios, mas eu não conseguia parar de assistir. Sky Shale, 033. Vocês notaram que nunca havia outros adultos no programa? Apenas a Janice e aqueles bonecos assustadores. E ela sempre parecia perdida, como se não soubesse onde estava. Conforme a discussão se aprofundava, padrões estranhos começaram a emergir. Todos os usuários eram da mesma região. Todos assistiram o programa na mesma época e todos tinham memórias extraordinariamente vívidas de algo que ninguém mais parecia conhecer. Mike Painter. Pesquisei em todos os arquivos de televisão local que consegui encontrar. Não há registro de nenhum programa chamado Candle Cove. Como isso é possível? Não pode ter sido um sonho. Vocês todos se lembram dos mesmos detalhes. Jaren, 2005. Também pesquisei. Perguntei para minha mãe se ela se lembrava de me ver assistindo, mas ela disse que nunca ouviu falar desse programa. Estranho. Sky Shale, 033. Talvez fosse um programa de acesso público muito local, ou talvez os registros se perderam, mas vocês se lembram de episódios específicos. E foi então que as memórias mais
mais perturbadoras começaram a emergir. Episódios que desafiavam qualquer lógica de programação infantil. Mike Painter, 65. Havia um episódio onde todos os personagens apenas olhavam para a câmera em silêncio por vários minutos. Lembro de ficar esperando que algo acontecesse, mas eles só olhavam e seus olhos pareciam me seguir. Jaren, 2005. E aquele episódio onde a Janice perdia sua voz. Ela tentava falar, mas não saía som algum. Os piratas ficavam cada vez mais agitados e o Skin Taker apenas ria. Foi aterrorizante. Sky Shale, 033. Vocês se lembram do episódio final? Onde todos os personagens gritavam por 30 minutos seguidos. O episódio final. Esta menção fez todos os participantes do fórum pararem. Era como se uma memória reprimida estivesse sendo desbloqueada. Mike Painter. O episódio dos gritos. Como pude esquecer? Não havia diálogo, não havia música, apenas todos os personagens gritando, olhando diretamente para a câmera. E a Janice, ela chorava enquanto gritava. Jaren, 2005. Eu mudei de canal várias vezes, mas sempre voltava. Era como se não conseguisse parar de assistir, mesmo estando apavorado. Minha mãe teve que me tirar da frente da TV à força. Sky Shale, 033. E vocês notaram que o título do episódio aparecia na tela durante os gritos? Você deve ir para sua casa agora. Repetia várias vezes como um aviso. A discussão sobre este episódio final trouxe uma sensação de mal-estar para todos os participantes. Era como se estivessem compartilhando um trauma coletivo que havia sido enterrado por décadas. Mike Painter, 65. Depois daquele episódio, o programa nunca mais passou. Eu ficava ligando a TV no mesmo horário todos os dias, esperando, mas só vinha estática ou outros programas. Jaren, 2005. Eu também. Era como se tivesse um vício. Continuei procurando por semanas, até meus pais esconderem o controle remoto. Pessoal, se vocês estão sentindo um arrepio na espinha, imaginando essas cenas, deixem um like no vídeo. A história só fica mais perturbadora a partir de agora. E se vocês conhecem alguém que também viveu os anos 70, compartilhem este vídeo. Talvez eles também tenham memórias estranhas da infância. Agora vamos descobrir a verdade chocante por trás de Candle Cove. Após dias de discussão intensa, quando as memórias pareciam ter sido completamente exploradas, um novo usuário entrou na conversa e sua mensagem mudaria tudo. Kevin Hart, voz masculina, nervosa. Pessoal, acabei de ler toda essa discussão sobre Candle Cove e estou literalmente tremendo. Vocês não vão acreditar no que minha mãe acabou de me contar. Mike Painter. O que foi, Kevin? Sua mãe se lembra do programa também? Kevin Hart. Não exatamente. Eu perguntei para ela se lembrava de me ver assistindo Candle Cove quando eu era criança. Ela ficou com uma expressão estranha e disse que sim, lembrava. Sky Shale, 033. E então, que detalhes ela lembrava? A resposta de Kevin silenciou o fórum por horas. Quando finalmente foi postada, revelou uma verdade que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Kevin Hart. Ela disse que se lembrava de me ver assistindo Candle Cove, mas quando perguntei o que ela lembrava sobre o programa em si, ela respondeu algo que me deixou em choque. Kevin Hart. Minha mãe disse: querido, você ficava sentado na frente da televisão por 1 hora toda tarde, mas não havia programa nenhum. Era apenas estática. Você ficava olhando para a tela branca e rindo, ou às vezes chorando. Pensei que fosse apenas uma fase estranha da infância. O silêncio virtual que se seguiu foi ensurdecedor. Um por um, os outros membros começaram a confrontar suas próprias famílias, e as respostas foram todas assustadoramente similares. Mike Painter. Acabei de falar com minha irmã mais velha. Ela se lembra de mim assistindo meu programa de pirata, mas quando perguntei detalhes, ela disse que eu ficava olhando para a estática por horas. Ela achava que eu estava fingindo ver alguma coisa. Sky Shale, 033. Meu pai disse a mesma coisa. Segundo ele, eu ficava hipnotizada pela tela de estática, conversando com ela como se houvesse pessoas do outro lado. Ele e minha mãe chegaram a me levar ao médico porque estavam preocupados. Jaren, 2005. Isso não pode estar certo. Nós todos vimos a mesma coisa. Os personagens, as histórias, os detalhes são muito específicos para terem sido imaginação. Como isso é possível? Mas a evidência era incontestável. Família após família confirmava a mesma versão. As crianças passavam horas assistindo estática, completamente
absortas, reagindo a um programa que aparentemente só elas podiam ver. Mike Painter, 65. Pesquisei mais sobre o horário em que Candle Cove passava. Descobri que naquele período, entre 16 horas e 17 horas, a estação local tinha problemas técnicos constantes. Eles perdiam o sinal e transmitiam apenas estática durante aquela hora. Kevin Hart. Então, o que estávamos vendo? Como centenas de crianças da mesma região podem ter visto o mesmo programa que não existia. As teorias começaram a surgir, cada uma mais perturbadora que a anterior. O que havia acontecido com aquelas crianças durante aquela hora de estática diária? Sky Shale 033. Li sobre um fenômeno chamado transmissão fantasma. Às vezes, sinais de TV muito antigos podem ficar presos na atmosfera e serem retransmitidos anos depois. Talvez estivéssemos vendo um programa real, mas de décadas antes. Jaren 2005. Ou talvez fosse algum tipo de experiência psicológica. Nos anos 70, havia muitos experimentos com televisão e controle mental. Talvez fôssemos cobaias, sem saber. Mike Painter. A teoria mais assustadora que li é que algumas crianças são naturalmente receptivas a outras frequências. Talvez estivéssemos vendo algo que não era destinado aos olhos humanos. Mas havia uma pergunta que ninguém queria fazer. Se Candle Cove não existia na nossa realidade, de onde vinham aqueles personagens tão específicos? Porque todas as crianças viam exatamente as mesmas coisas. Kevin Hart. Encontrei algo perturbador. Pesquisei sobre crianças desaparecidas na nossa região durante os anos 70. Havia um número anormalmente alto de casos não resolvidos, sempre na mesma época do ano em que lembramos de assistir Candle Cove. Sky Shale 033. Kevin, não, você não está sugerindo que Kevin Hart. Estou apenas dizendo que talvez Candle Cove fosse um chamado, um convite, e talvez algumas crianças tenham respondido de forma mais literal. Narrador. Conforme a discussão continuava, mais detalhes perturbadores emergiam. Não eram apenas memórias compartilhadas, eram traumas compartilhados. Mike Painter, 105. Alguém mais teve pesadelos recorrentes com o mar depois de parar de assistir? Sonhos onde você está num barco e não consegue encontrar o caminho de volta para casa. Jaren 2005. Sempre. E nos meus sonhos sempre há uma voz me chamando de volta para o barco. Uma voz que soa exatamente como a do Pirate Percy. Sky Shale 033. Vocês notaram que todos nós temos a mesma fobia específica? Não consigo olhar para marionetes ou bonecos antigos sem sentir pânico. É como se meu cérebro associasse com algum perigo real. As conexões se multiplicavam. Todos tinham desenvolvido as mesmas fobias, os mesmos pesadelos, os mesmos comportamentos compulsivos após a infância. Era como se Candle Cove tivesse deixado uma marca permanente em suas mentes. Kevin Hart. Pesquisei nossos nomes em registros escolares da época. Todos nós tivemos quedas inexplicáveis no desempenho acadêmico durante o período em que assistíamos Candle Cove. E todos fomos encaminhados para psicólogos escolares por comportamento estranho. Mike Painter, 105. Comportamento estranho como o quê? Kevin Hart. Falar sozinhos durante a aula, desenhar os mesmos símbolos repetidamente e recusar-se a brincar perto da água. Após semanas de discussão intensa, o fórum começou a ficar mais silencioso. Era como se os participantes estivessem com medo de se aprofundar mais no mistério. Até que Mike Painter, 65, postou uma última mensagem que encerrou a discussão para sempre. Mike Painter. Pessoal, preciso contar uma coisa. Ontem à noite liguei uma TV antiga que encontrei no sótão da minha mãe. Era do mesmo modelo que tínhamos nos anos 70. Sintonizei no canal onde Candle Cove costumava passar. Mike Painter. Às 16 horas em ponto, a estática parou. A tela ficou azul por alguns segundos. E então, vi a Janice. Ela estava sozinha no barco, olhando diretamente para mim através da tela. Mike Painter. Ela não disse nada, apenas acenou. E atrás dela, podia ver vultos no convés do navio. Vultos pequenos, do tamanho de crianças. Eles também acenaram. Mike Painter, 65. Desliguei a TV imediatamente e a levei para o lixo. Mas durante a noite, juro que pude ouvir música de órgão vinda da rua. A mesma música tema de Candle Cove. Mike Painter, 65. Não vou mais pesquisar sobre isso. Sugiro que vocês também parem. Algumas memórias de infância são melhores
melhores esquecidas, e algumas portas são melhores mantidas fechadas. Após essa mensagem, Mike Painter, 65, nunca mais postou no fórum. Na verdade, nenhum dos participantes da discussão voltou a aparecer online. Seus perfis foram deletados e não há registro de suas atividades digitais após aquela data. A história de Candle Cove se espalhou pela internet como uma das creepypastas mais perturbadoras já criadas. Mas o que a torna verdadeiramente assustadora não são os detalhes sobre o programa fantasma, é o que ela revela sobre a natureza da memória e da realidade. Candle Cove nos força a questionar quantas de nossas memórias de infância são realmente reais, quantas experiências compartilhadas são, na verdade, construções coletivas de mentes ainda em desenvolvimento. A história toca em medos primordiais. O medo de que nossa percepção da realidade seja falha. O medo de que possamos ter sido influenciados por forças que não compreendemos. E o medo de que nossa infância possa esconder traumas que nossa mente adulta não consegue processar. Mas talvez o aspecto mais perturbador de Candle Cove seja sua plausibilidade. Em uma época antes da internet, antes da documentação digital massiva, quantos programas de TV local realmente se perderam no tempo? Quantas experiências coletivas ficaram sem registro? E se Candle Cove realmente existiu? E se não foi imaginação ou alucinação coletiva, mas algo muito mais sinistro, um experimento, uma transmissão de outra dimensão, ou algo que nossa mente simplesmente não consegue compreender? Se você chegou até aqui, você é uma pessoa verdadeiramente corajosa. Candle Cove é considerada uma das melhores creepypastas já escritas, justamente porque ela mexe com nossos medos mais profundos sobre memória e realidade. Se você gostou desta análise e quer ver mais creepypastas clássicas analisadas em detalhes, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários. Você se lembra de algum programa estranho da sua infância que mais ninguém parece conhecer? Ou talvez você tenha vivido alguma experiência similar de assistir algo que talvez não existisse? E lembrem-se, se você tem uma TV antiga em casa, talvez seja melhor não sintonizar canais vazios durante a tarde. Algumas coisas são melhores deixadas no passado. Obrigado por assistir e boa sorte dormindo hoje à noite.